Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre Atos, é o capítulo 7, é um capítulo bem comprido e ele fala muitas coisas, legais, assim, fala sobre Estevão, que foi o primeiro mártir, mártir da igreja e conta, como foi a defesa dele e também conta, sobre a forma como ele morreu, né? Então a gente vai ver aí algumas coisas e eu espero que eu consiga aí deixar bem claro para vocês, tá bom? Então vamos lá. No primeiro versículo, ele fala ali, né? Então o sumo sacerdote lhe perguntou: estas acusações são verdadeiras? Que acusações que ele está perguntando? Aquela do versículo anterior, lá no 13, que falou assim: as falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. O 14. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Então, este é o que o sumo sacerdote estava perguntando para Estevão, né? Porque o templo é algo muito importante para o judeu, né? Para todos nós, né? E para eles é muito importante. E aí eles colocaram, o Estevão em xeque. Amém? Então vamos lá. Então, a defesa de Estevão, né? Estevão, ele começa a falar desde a história deles desde Abraão, porque é onde começou também a história dos israelitas, né? E mostra, né, ali também mostrando que Estevão tinha um grande conhecimento da lei, dos costumes e das tradições judaicas, né? Então, os israelitas, eles praticavam a circuncisão como um sinal da aliança com Deus. Toda a história, desde José, porque José também é uma tipologia de Cristo, né? Que José libertou o povo, salvou o povo da fome, né? Lá da terra deles, ele trouxe o povo para o Egito. Ele também fala de Moisés, que Moisés também é uma tipologia de Cristo, que Moisés, né, por meio do Senhor, ele salvou, né? Ele libertou o povo do Egito. Então, eu quero abrir uma aspas aqui antes de continuar sobre Estevão, lá no verso 22, que ele fala assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Então, olha só, que interessante. Então Deus, ele não nos vê com os nossos olhos, ele vê como sendo Deus a criatura perfeita que ele fez, e não com as nossas, as limitações que nós mesmos colocamos sobre nós. Então ele já via Moisés como o homem perfeito que ele criou, né, que libertou o povo dele do Egito e tomava as decisões no calor do momento, precipitadas e incorretas. Então ele já sabia, né? E os planos deles, os olhos dele nos veem como uma criatura que já está na eternidade. E louvado seja o Senhor por isso, né? Então vamos lá. Agora lá para o verso 35, que fala assim: era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram quem o nomeou líder e juiz. Então, olha só. O próprio Deus nomeou como líder e juiz. Amém? Então, lá no 37, fala assim: esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Ele já estava predizendo aqui sobre Jesus, né? Então, depois lá na frente, o 48, que fala assim: esse do verso 48 até o 50, ele tá também em Isaías no 66, do 1 ao 2. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Então, amém. Vamos lá, né? No 51 ele fala assim, ó: povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade.
resistirão para sempre ao Espírito Santo? Olha só. Então, o que é coração incircuncidado, né? Um coração desobediente, sem aliança, tem aparência de povo de Deus, mas não é povo de Deus dentro dos seus corações, né? Fazem e falam, são religiosos da boca para fora, mas dentro do seu coração tem uma imensidão, um mar de pecados. Então, olha só, né? Povo teimoso e de coração incircuncidado, em nome de Jesus. Que nós não tenhamos esse coração, que nosso coração, pelo contrário, seja um coração ensinável, que a gente seja, sim, transformado, em nome de Jesus. Então, quando Estevão termina ali no verso 53, que ele fala, vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido de mãos de anjos. Então, quando ele termina aqui, os judeus, né, os sacerdotes e o povo que estava ali, eles estavam enfurecidos, estavam enlouquecidos, porque, né, como diz a palavra, eles rangiam os dentes de tanta raiva, porque aquilo ali eles consideravam uma blasfêmia contra Deus e contra o templo. Eles não admitiam isso. Tanto enfurecido que eles estavam, que eles arrastaram Estevão para fora da cidade, porque, né, eles só podiam fazer isso fora da cidade, está na lei também sobre isso, e apedrejaram Estevão. Né? Então, olha só, a blasfêmia, a punição para a blasfêmia era apedrejamento. Então, né, vamos para frente. No 54. No 54, Estevão vê os céus abertos. Olha só a visão que o Senhor deu a Estevão. Ele viu, né, os céus abertos, viu o Senhor e viu o Senhor Jesus ao lado de Deus. Ali, né, ali contemplando ele, vendo ele, porque o Senhor, ele fala que ele não vai tirar de nós o que a gente precisa fazer, mas ele vai estar junto. Então, olha só, para que mais prova do que essa, né? Estevão estava para ser ali morto, mas ele estava com o Senhor estava do lado dele o tempo todo. Amém? Então, isso é lindo, né? Muito, muito bom de saber e muito bom, né? Essa esperança é que nos dá força, né? Então, lá no 59, ele fala assim, enquanto Estevão orou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpes por este pecado, e com isso adormeceu. Meu Deus, né? Ele ainda conseguiu fazer uma oração ao Senhor, para não culpar eles, né? Os seus acusadores. Então, só para finalizar, esse Saulo que fala ali no final desse capítulo, no início do outro, né? É o mesmo que se torna depois o apóstolo Paulo. Então, só para a gente, né, terminar ali, ele antes do próximo título, amém? Então, que nós sejamos, né, cheios do Espírito Santo. E que a gente fale de Jesus com sabedoria, com ousadia, com intrepidez, que ninguém consiga, assim como não conseguiram resistir a Estevão, que eles também não consigam resistir às nossas palavras, né? Não consigam resistir a nós, que tenham assim, que se entreguem a Jesus, que sejam completamente rendidos a Jesus. E se nós ainda temos alguma parte de nós que não é rendida a Ele, que nós também coloquemos isso aos pés dele, amém? Então, a partir daqui começa uma grande perseguição, né, da igreja e de Cristo, que a gente vai ver nos próximos capítulos, amém? Então, estes são os meus comentários do capítulo 7. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender. Obrigada para quem viu até aqui. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!